Muito boa noite aos amigos, aos fanelves que aguardam sempre, de segunda a sexta, às 8 da noite, um encontro com o nosso rei, o artista, o cantor mais versátil que já existiu. Elvis gravou rockabilly, aliás, ele é um de seus pioneiros. Gravou músicas natalinas, country music, baladas românticas, música sacra, música gospel. Existe até uma seleção destinada às crianças. Com este excelente trabalho, seu álbum Elvis is Back, o álbum Quando Ele Volta, o retorno de Elvis do exército, ele mostra toda a sua versatilidade. Bem, por que eu estou mostrando esses discos? Porque o assunto hoje, Cat Westmoreland, vai nos contar sobre o quanto Elvis era um artista que sem igual. Você não conhece outro cantor que consiga dominar tantos estilos vocais, musicais, como Elvis. Bem, muito melhor do que eu, Cat vai nos contar agora. Elvis e Cat. Felton era muito paciente, mas Elvis adorava irritá-lo de vez em quando. Outra vez, quando estávamos gravando em Graceland, Felton cometeu o erro em demonstrar irritação com o tempo perdido. Isso foi definitivamente um equívoco da sua parte. Elvis repentinamente decidiu que, em vez de gravar, preferia doar itens do seu guarda-roupa. Ele subiu para o quarto e começou a distribuir ternos, camisas, chapéus e casacos. Todos foram convidados a subir, um de cada vez, e desceram vestidos com algo diferente, junto com pilhas de camisas em cabides e outras roupas para levar para casa. Quando chegou a minha vez, ele, é claro, teve dificuldade em encontrar algo que combinasse comigo. Ele disse: "Que tal este cinto?" Era um cinto enorme de cristal ou vidro. Era realmente gigantesco e quando tentei colocá-lo, nós dois caímos na gargalhada. Ele apontou para mim e se dobrou de tanto rir. Sua passarinhazinha estagnada no meio de um dos meus cintos, sobrando uma folga de 15 centímetros do seu corpo em toda a volta. Eu disse que não queria, mas ele continuou dizendo: "Vá em frente, pegue, pegue." Como uma tola, eu disse: "Não, obrigado." Hoje eu penso que devia ter aceitado por motivos sentimentais, e nada mais. Sempre me senti bem cuidada trabalhando com Elvis. Ele era muito atencioso e nunca deixava você na mão, sempre garantindo que todos tivessem uma carona de ida e volta para as sessões. Ele era muito delicado com as coisas que a maioria das estrelas delega a outros. Certa noite, depois de uma sessão no Stax, um pouco antes do sol nascer, estávamos do lado de fora nos preparando para partir. Elvis, que momentos antes fora informado de que eu e o meu namorado havíamos acabado de nos separar, olhou diretamente nos meus olhos. "Você tem carona para casa, querida?" "Ainda não", respondi. "Eu levo você", ele disse convicto. "Mas o carro está lotado", protestou Joe Esposito. "Você irá comigo." Elvis foi enfático. Fiquei emocionada por Elvis verdadeiramente me querer junto a ele novamente. Mas o carro estava abarrotado. "Não há espaço, chefe." Isso foi Joe insistindo. "Ela vem comigo, nem que seja amarrada no teto do carro." Elvis colocou-me gentilmente sentada no seu colo e partimos, nos divertindo e rindo muito. Quando chegamos ao meu hotel, Elvis saiu e me acompanhou até o meu quarto. Então ele me deu um beijo de boa noite na porta. "Te amo", disse ele piscando em seu estilo desarmante. Quando ele saiu, tranquei a porta. Tive a intuição de que mais uma vez aquele era um daqueles momentos em que
embora sua atual namorada estivesse esperando por ele em Graceland, ele me sinalizava que o relacionamento deles estava chegando ao fim. Qualquer coisa poderia acontecer agora. Ele pensava em tudo quando se tratava do bem-estar das pessoas que trabalhavam com ele. Uma vez, depois de uma sessão de gravação, ele colocou 4 pessoas no Jetstar e os despachou de volta para Los Angeles. Eram Ronnie Tutt, James Burton, Myrna Smith e eu. Tínhamos o jato inteiro só para nós e o piloto até me deixou no aeroporto em Ontário, em vez de ir no LAX, porque era mais perto da minha casa. O Jetstar acomodava de 10 a 14 pessoas e é maior que um Learjet, com 4 motores em vez de 2. De qualquer forma, o piloto pousou naquela pistinha preta em Ontário. Agora é um aeroporto muito maior, mas naquela época era pequeno, só para eu desembarcar. Ele fez isso uma vez no Lisa Murray, muito maior, e quando desci em Ontário, as pessoas no terminal que me viram desembarcar perguntaram se eu tinha acabado de pousar no avião de Elvis. Na cauda estava o familiar logotipo do TCB e um raio. Esse serviço especial só aconteceu 2 vezes, porque a maior parte dos meus deslocamentos para Memphis entre as turnês foi a bordo do American Airlines. O principal objetivo ao escrever este livro foi responder à pergunta que os fãs mais me fazem: como era Elvis realmente com você, Cat? Espero ter dado uma imagem vívida dele de quando passou algum tempo comigo, uma imagem de sua humanidade, de sua realidade. Mas também é importante para mim, como colega artista, deixar de lado as memórias das travessuras, da afeição, da luta e do trabalho, para olhar para Elvis como artista de forma clara e impessoal. Acredito que só com o passar do tempo ficará mais claro que o sensacionalismo do seu sucesso comercial ofuscou a verdadeira genialidade que reside na sua voz transcultural. Uma voz que não conhecia fronteiras musicais, permitindo-lhe não apenas apresentar o rock and roll ao mundo, mas também dar ao mundo a riqueza da American Folk Music, música folclórica americana, a música tradicional americana. Nada pode alterar o fato de Elvis ter sido um verdadeiro cantor folk americano. Ele absorveu os sons de uma nação de raças mistas, negros da África, brancos da Europa, jazz, rhythm and blues, gospel, western swing, country and western, bluegrass, canções de todos os trabalhadores nativos americanos. Ele absorveu todos esses estilos musicais étnicos individuais e foi, de alguma forma, capaz de incorporá-los em uma voz. Em sua voz, eles se fundiram milagrosamente em um só som. Sua mistura de blues com country transformou-se no rockabilly, que mais tarde ele entrelaçou em outros membros da família folk. É natural que o mundo inteiro adorasse a sua música. Pessoas de todas as raças do mundo, cujos antepassados vieram para a América, contribuíram de alguma forma para isso. Sendo eu própria uma vocalista, devo dizer que é óbvio que, até existir Elvis, músicos de blues, músicos de jazz e artistas country and western, pelo menos aqueles que eram conhecidos no mundo, todos cantavam praticamente num estilo particular, especializando-se em um tipo de música, não porque quisessem, mas porque a maioria das vozes apenas se prestava a um estilo. Um cantor de ópera simplesmente parece ridículo ao tentar cantar certos estilos de música mais populares. Da mesma forma, um cantor de blues teria dificuldade em passar para outros estilos definidos. Alguns blues and country começam a se misturar mais cedo no sul, mas em um nível muito obscuro.
Ao definir a capacidade única de Elvis para nos dar, como americanos, ou nossa música para ser contemplada, devo voltar atrás e recordar como era a cena musical na altura em que ele chegou ao mercado. Nas lojas de discos do meu pai, vendíamos discos do tipo Frank Sinatra, Vic Damone, Glenn Miller. Harry Belafonte foi o único em seus estudos de música folclórica e seu estudo popular de calypso o colocou sob os holofotes do público. O público country and western comprou Hank Williams e Ernest Tubb. Jimmy Roger e Jimmy Reed, do grupo The Blue Yodeler, eram populares com o público do blues. Levamos artistas como os Blackwood Brothers para o público gospel. O que ressalvo é que as estruturas e gostos musicais estavam claramente definidos. Primeiro, imaginemos esta vasta variedade de tipos de músicas existentes dentro de uma nação. Depois, imaginemos um jovem absorvendo isso como uma esponja e vendo escorrer dele em uma mistura especial que nos atingiu diretamente entre os olhos. Todos nós nos reconhecemos. Elvis deu aos americanos a sua música num único pacote, que na realidade era também a música mundial. Gostaria de salientar que, em 26 de junho de 1980, a Biblioteca do Congresso proclamou Elvis um gênio vocal do folk. Os arquivos do Congresso aclamaram Elvis não apenas como um artista, mas como um grande artista ilustre, um gênio da música folk. Nas fitas de 2h30 apresentadas por Tony Mattiaccio aos arquivos, há material que prova e demonstra as raízes do estilo musical de Elvis. É claro que para mim Elvis é até agora o maior intérprete de canções que o mundo já conheceu. Minha música é country com fogo, disse Elvis, e completou. E eu achei que precisava incendiá-la um pouco. Final da parte 3 do capítulo 9. Bem, antes de me despedir de vocês, eu quero agradecer enormemente as contribuições das amigas Flávia Lia Arantes de Azeredo, uma grande amiga, que também comenta sempre no nosso grupo tudo sobre Elvis Biografias no Facebook. E ela sempre nos ajuda. Muito obrigado, querida, por patrocinar este trabalho. E também a amiga Maria da Conceição GC Coel. Muito obrigado, querida. Muito obrigado, queridas. E também eu quero desejar um domingo de Páscoa abençoado a todos os amigos, a todas as amigas. E na segunda-feira eu volto dando continuidade a esta história, às 8 da noite. Elvis para sempre.